Primeiro, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma linha de artes. Hoje eu vou falar rapidinho sobre tragédia, que é o último conteúdo do nosso material. E aí eu vou chamar vocês para a aulinha ao vivo do Meet, ok? Pra gente agilizar algumas coisas e porque tem atividade e tem um game no final que eu quero fazer junto com vocês. Aí não tem jeito, tem que ser ao vivo, tá bom, pessoal? Então, rapidamente. Tragédia. Tragédia. Quando vocês escutam por aí que aconteceu uma tragédia, o que vem à mente de vocês? Geralmente tragédia é uma coisa séria, né? Inclusive, se não é uma coisa séria, as pessoas falam, tipo, nossa, é sério. Tipo, nossa, aconteceu uma tragédia, eu quebrei meu lápis. E a pessoa, tipo, juro. Porque termo de tragédia é pensado em uma situação séria, não é? Uma coisa absurda e que acontece no final de uma tragédia na mentalidade que nós temos hoje. A tragédia, infelizmente, implica alguma coisa ruim. Pois é, mas de onde que veio esse termo tragédia? Nós vimos e falamos, né, inclusive fizemos uma atividade diretamente ligada com as máscaras, né, e qual era a importância, o que elas expressavam, por que eram usadas as máscaras no teatro, e tudo isso no contexto grego, né, para a gente lembrar do que a gente está falando. E agora, falamos inclusive brevemente sobre o gênero da comédia, que gostava de fazer uma crítica, e agora, por um outro lado, temos a tragédia. É um outro gênero que era apresentado no teatro. Ok. Então, o que a tragédia se referia no mundo grego? Bom, pessoal, temos alguns termos e alguns pontos que marcam o que significaria essas tragédias, né? O que era o objetivo dessa tragédia. Então, geralmente você tinha uma história que ela tinha uma aventura de paixão, de uma situação de conquista e no final aconteceria uma mudança rápida, uma mudança brusca de felicidade para tristeza, onde uma tragédia que seria o final disso tudo, que o personagem dessa obra, dessa peça seria imposto a uma tristeza, depois de passar por uma felicidade, paixões, conquistas, no final teria uma mudança abrupta em que ele estaria preso numa tristeza e de infelicidade e até mesmo morte. Então, essa mudança brusca estava presente na tragédia. E essa mudança da tristeza ou da felicidade para a tristeza, ou da tristeza para a felicidade, era dado o nome de peripécia. Curioso, não? Então, quando você escuta, você nossa, você está fazendo diversas peripécias. Está fazendo algo isso? Não sei, acho que não tem o mesmo significado hoje, né? Mas, em geral, o que a história seguia? A história das tragédias gregas, ela acompanhava um herói, como seria um filme hoje em dia. Então, acompanhava um herói, e ele tinha um trajeto e uma luta muitas vezes contra o destino. Estava destinado a acontecer alguma coisa, ele estava brigando e talvez até mesmo tentando fugir das leis dos deuses. E era muito comum a tragédia grega trazer esse aspecto de fuga da lei dos deuses. Inclusive, tinha a presença de deuses, semideuses e etc. nessas histórias. E durante essa aventura de um herói em busca de romper com o seu destino, ou já era uma luta perdida, ele sabia que não tinha como ele quebrar o destino dele, e ainda assim ele lutava, não é mesmo? Então, de qualquer forma, o que importava ali era a trajetória desse herói. E durante esse trajeto, nós encontrávamos diversas situações em que era possível se colocar no lugar do herói, ou entender o que ele estava passando, ou simpatizar com alguma situação que ele estava sendo imposta. Então, uma marca do herói clássico, que inclusive quem quiser grifar, do herói clássico, estou dizendo, não é o herói clássico de hoje, gente, o herói clássico da tragédia grega, que está na página 26, no segundo parágrafo de elementos da tragédia, vai o destaque do chamado híbris, lá no finalzinho. É a marca do herói clássico que está sempre disposto a assumir as consequências do seu destino. Então, aí volta novamente a questão do destino. E muitas vezes, por exemplo, nós não sabemos que nós temos esse elemento em filmes hoje em dia, em livros, em jogos, em desenhos e tudo mais, mas já é um traço da tragédia grega, justamente tem diversas situações em que as aflições e situações que o herói é submetido, a gente se identifica, sente piedade, sente medo e tem diversos sentimentos envolvidos ali para as situações que o herói está sendo
submetido. A isso se dá o nome de catarse. Então, essa é a tragédia grega em seus conceitos e elementos-chave do que leva a ser chamado de tragédia. Por que nós falamos tragédia hoje em dia? E esse conceito do herói que luta contra o seu destino é um formato de narrativa que você deve ter visto em diversos filmes hoje em dia, desenhos, jogos, séries. Não é algo exclusivo da tragédia grega, mas talvez a gente agora não sabemos qual que é a herança de toda essa palavra. E inclusive vocês fazem alguma conexão com algum filme que vocês já assistiram? Essa situação que vocês se identificaram com o personagem, se fosse, nossa, eu tô triste agora, bateu a bad, eu sei que esse cara tá passando no filme. Já aconteceu isso com vocês? Enfim, já vamos trazer aqui para nossa situação, vamos falar um pouquinho sobre isso. Um outro exemplo, pessoal, de situações que vocês devem perceber, personagens sendo colocados em situações do dia a dia, que você pode simpatizar, sentir medo por eles, sentir a alegria junto deles, por exemplo, as novelas, que tem aí na TV aberta, e todo mundo já deve ter visto uma vez ou outra na vida, ok? Inclusive o professor gosta bastante, assiste todas as novelas possíveis. Enfim, pessoal, então, vou chamar vocês agora de volta para nós continuarmos na nossa aulinha ao vivo, ok? Primeiro, então, até já. Tchau, tchau.